bênção. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler uma mensagem do Evangelho para vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, e já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escuçar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e pode aí vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade, e traze aqui os pobres e os aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor: Saí pelos caminhos e valados, possa-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Uma mensagem fácil de entender. Os ensinamentos de Jesus Cristo, providos da revelação, do conhecimento dado do Pai, para que, manifestado aos homens, viessem a entender o linguajar de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo diz das coisas terrenas para mostrar as celestiais, para que o homem pudesse entender e compreender o que Deus fala. O apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o 3º céu, ao paraíso, ele ouviu palavras que ao homem não é lícito falar, palavras inefáveis. E como Jesus Cristo dialogava com os homens, sempre mostrando o exterior, as coisas visíveis, as coisas naturais, para que se tivesse uma melhor compreensão das coisas divinas, das coisas celestiais. Tudo que se vê, a Bíblia diz no livro de Hebreus que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz que pela palavra de Deus existem. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1 que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
O apóstolo Paulo diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. No entanto, quando Jesus Cristo ensinava a respeito do reino de Deus, mostrando aos homens a maneira de se chegar ao céu, e é através do convite para que o homem arrependa-se primeiro de seus pecados, nasça de novo da água e do Espírito, se despoja do velho homem que se corrompem em seu viver. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E Deus, por meio dos seus servos, diz aos homens como eles devem um dia chegar-se à salvação, como eles devem reconhecer a pessoa de Jesus Cristo, para que tenham o perdão dos seus pecados, sejam justificados antes que morram, antes que percam a oportunidade de reconciliar a vida com Deus. O homem falou para Jesus que bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Na verdade, o homem fala tantas coisas sem base, sem fundamento, e a Bíblia chama de loucura, de estultícia. A palavra colocada a fora de tempo é improveitosa. É uma palavra vã que não produz esperança, não produz edificação. Mas toda palavra dita a seu tempo é proveitosa, é fiel. Jesus Cristo respondeu, dizendo da seguinte maneira: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Tudo parte de um convite para se ter o melhor entendimento para o convite da salvação. O homem, ele é ofertado muitos convites aqui nesta terra. O convite de ter um bom emprego, o convite de ter um bom cargo, o convite de ir a tal festa, o convite para disputar entre os melhores. Há muitos convites, mas nenhum destes se compara ao convite que Cristo faz ao homem. O próprio Deus se dispõe a chamar o homem para participar de um banquete que haverá no céu. Jesus Cristo diz aqui em Lucas capítulo 13 que está posto
e todos aqueles que temem a Deus, que fizeram a vontade de Deus. E por causa desta promessa, por causa desta comunhão que haverá, da participação na presença de Deus, em tomar a ceia do Senhor, em participar das bodas do Cordeiro. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aos convites terrenos, dificilmente o homem diz não. Dificilmente o homem se excusará deles. Na época do benefício, o auxílio do governo, muita gente fez o cadastro para poder receber, porque o convite a receber tal coisa que beneficiará a tal pessoa, ela não quer ficar de fora. Ter uma vida sucedida está relacionado à dedicação, à preparação, a estar atento, a estar preparado para as oportunidades. Porque há uma oportunidade de emprego, se o homem não estiver qualificado, ele não é selecionado. A oportunidade passará e ele se lamentará depois, porque aquela chance que ele tivera poderia mudar o curso de sua vida, o perfil de vida que tem, poderia ter vantagem em uma vida social, no meio de uma sociedade em que, enquanto uns estão por cima, outros estão por baixo. Enquanto uns pensam Deus por si, Deus por todos, cada um por si, Deus por todos, e a maioria despreza, a maioria menospreza aos que estão inferiormente a eles. Mas quando se trata do convite à salvação, muita gente encontra muitas dificuldades, coloca muitos intempéries, o homem cria barreiras. Quando é envolto a salvação da própria vida, o homem coloca tantos obstáculos, porque no mais ele tenta e faz de tudo para se esquivar. Porque quando se trata de salvação, se trata de renúncia, se trata de santidade, se trata de uma vida em comunhão com Deus. E isto é possível quando o homem anda no Espírito, guiado pelo Espírito de Deus. Porque quando o homem decide viver, entre aspas, largado, sem alguém que o instrua, porque ele não quer a opinião, ele não quer o conselho, ele não quer que ninguém intrometa, ele não quer que ninguém o atrapalhe. Mas a decisão do homem perante a palavra de Deus é para a própria salvação do homem. O Senhor Jesus Cristo diz: seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. O que passar disto é procedência maligna. Quando Jesus Cristo falou que aquele servo encontrou aquele primeiro homem, o qual disse: eu comprei um terreno e preciso vê-lo. Tenha eu como escusa
carta de Filipenses capítulo 2, versículo 21, Paulo diz que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Enquanto este homem mostrava preocupado com o bem que ele disse ter comprado, mas era nada mais e nada menos do que uma mentira, do que uma desculpa para não aceitar o convite para participar daquele banquete, porque ninguém compra nada sem antes primeiro ver, sem antes primeiro esquadrinhar, experimentar. Ninguém compra nada no escuro, ninguém compra nada antes sem ir ver, conferir se vai agradar ou se não vai agradar, se ele vai comprar ou se ele não vai comprar. Mas este homem, como a gente vê o histórico de muitos nesta terra, porque quando ouve falar acerca da palavra de Deus, uns dizem que não discute religião, não discute política, não discute futebol, e sempre com este argumento fajuto, sempre com este pretexto de fala, ele tenta se esquivar, se esquivando a vida toda da palavra de Deus, da palavra do Evangelho, ao convite à salvação. Em Apocalipse capítulo 22 diz que o Espírito diz vem, a esposa diz vem, quem ouve diga vem, quem tem sede venha e beba de graça da água da vida. Jesus Cristo disse que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Em João capítulo 3 diz que se não crê no Filho de Deus, já está condenado. Este homem disse, venha eu como escusado. É a mesma falância dos outros dois, em seguida ao convite para aquele banquete. Muita gente diz, eu não posso, tem muita coisa a fazer. Ele está no começo da caminhada profissional. Ele estudou tanto que ele ocupou-se para chegar a tal grau de vida. Mas no caminho, ele ouviu acerca do reino de Deus, da palavra do Evangelho, que a ele foi ofertada de modo gratuito, porque o Evangelho é a única coisa na face da terra que o homem não paga. Ele paga para tomar uísque, ele paga para ver o artista, ele paga para receber a vitória, a bênção nessas igrejas evangélicas que tem pretexto de ser casa de Deus, mas na verdade não é. Os falsos pastores, os mercenários, que enganam ao homem com o discurso atrativo, com o falso evangelho. O evangelho que é a realização de sonhos. O evangelho que põe Deus como se Deus fosse Papai Noel. O evangelho que reduz a glória de Deus à glória do homem. Mas o evangelho segundo Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz, vinde e comprai, sem dinheiro, pão e vinho, sem dinheiro, porque se a salvação custasse dinheiro, só os ricos seriam salvos, porque nesta vida os ricos estão bem avantajados, eles têm os melhores carros, eles têm as melhores casas, eles têm os melhores convênios, eles são bem-sucedidos.
Mas a Bíblia diz em Provérbios que tanto ao rico quanto ao pobre foi Deus que os fez. E Deus pedirá conta de tudo que o homem fez nesta terra, seja bom, seja mal. Salomão, o pregador, disse: tudo é vaidade, vaidade de vaidades. Aquele homem não quis ir. Então, aquele servo partiu para o segundo. A obediência ao seu senhor, independente que não queiram ouvir, independente que não queiram dar atenção, independente que diz não, mas a obrigação do servo, a ordenança do seu senhor é ir e anunciar a mensagem que ele entregou ao servo. A mensagem que Deus deu a Jonas era para pregar aos ninivitas. A mensagem que Deus deu a Moisés era anunciar ao rei Faraó. A mensagem que Jesus Cristo deu aos apóstolos era ir por todos os confins da terra. E esta mensagem, ela tem um efeito de conversão, salvação, libertação, transformação, e aos que rejeitam, condenação. Aos que tapam os ouvidos para não ouvirem, a rejeição. Quando os mesmos vierem a clamar por misericórdia, por compaixão, por piedade, porque são estas as palavras que o homem imediatamente se lembrará: misericórdia de mim, ó Deus. Mas Deus deu tempo. Deus até diz que pôs limitação. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus pôs o mundo no coração do homem para que este não entenda a obra de Deus. Mas Paulo, no Novo Testamento, pela revelação de Jesus, diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Ele foi em direção ao segundo homem. Ele foi anunciar a mensagem e disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Era outro mentiroso. Era outro dando desculpa, dizendo que comprou algo sem antes ver. O primeiro disse que comprou terreno. O segundo dizendo que comprou 5 juntas de bois. Nenhum fazendeiro na face da terra vai comprar um cavalo, ou um jumento, ou um boi, ou uma vaca, ou uma ovelha, ou qualquer animal, sem antes e ver pessoalmente. Porque se interessar a ele, ele pagará pelo valor. O valor justo do valor daquele animal. Mas este homem aqui disse para aquele servo: venha eu como escusado diante do seu senhor. Muitos têm ouvido a palavra de Deus,
Mas os cuidados da vida sufocam esta semente. As seduções, as riquezas, as ambições, aquilo que ela tanto almeja, aquilo que ela sonha, ela batalha, ela luta por aquilo e ela se ocupa com aquilo. A Bíblia chama de enfadonha ocupação, que traz tribulação, porque tudo é aflição de espírito e tudo é vaidade. O proveito que se tem das coisas que Deus deu ao homem é para que o homem glorifique a Deus e não põe nestas coisas a esperança, porque estas coisas são perecíveis. O Senhor Jesus Cristo ensinou a trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, porque muitos se encontram buscando pelas coisas que são vãs, que logo passa. A Bíblia diz que este céu e a terra que agora existem serão desfeitos. Se o céu e a terra hão de ser desfeitos, quem dirá as coisas que estão sobre a face da terra? Porque se você largar um carro ao tempo, a ferrugem o destruirá. O tempo mostrará que aquilo não passa de algo que perecerá. Se você deixar a roupa em tal lugar, logo o corpo tomará conta e você enxergará que aquilo perece. Se você tentar guardar o alimento para muitos dias, no próprio alimento contém o prazo de validade, perecerá. A Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O coração daqueles dois homens estava nos bens materiais, porque enquanto um comprava o terreno, o outro estava investindo para ser o novo rei do gado. Comprava 5 juntas de bois. Ele começou com pouco, porque o homem nunca começa tendo muito. Ele começa primeiro com minorias. Em Lucas capítulo 12, Jesus Cristo disse de um rico que arrazoava consigo dizendo: destruirei estes celeiros pequenos e reedificarei outros maiores, para que viesse ter aonde colocar todos os frutos. E ele falou consigo dizendo: alma, come, bebe, descansa, porque tem muitos bens para muitos anos. Enquanto aquele homem fazia planos para o futuro, enquanto ele estava dizendo para si mesmo: agora eu vou aproveitar, agora é só descanso, rede, água de coco, uísque, agora é só TV, agora é só viajar, agora é só aproveitar. Enquanto muitos fazem planos, a Bíblia diz que a última palavra vem do Senhor. A Bíblia fala em Lucas capítulo 12, versículo 20, Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele preparou as coisas para esta vida. Ele se preocupou em viver uma vida estável aqui na terra, uma vida sucedida, uma vida de status de um rico, tendo sempre o bom ao seu redor e ao seu derredor,
Porque em Provérbios está escrito: não ponha a tua esperança na incerteza das riquezas. Em Eclesiastes diz que a tudo isto o dinheiro responde. Para fazer banquetes, para ter o vinho, o dinheiro paga por isto. O dinheiro consegue pagar as coisas desejáveis desta terra. A única coisa que o dinheiro jamais poderá comprar é o perdão de pecados, é a salvação, é a vida eterna, é a comunhão com Deus. Porque enquanto o rico tem dinheiro, o pobre anda em grandes tribulações, em tormência. Mas o pobre que tem Jesus, ele tem a comunhão com Deus. Ele é o homem mais sucedido. Ele carrega consigo a promessa da vida eterna. Ele tem esperança. Ele tem paz. Porque enquanto o dinheiro pode pagar por coisas que o homem deseja, mas o pobre crente em Jesus Cristo, ele tem a amizade, a comunhão com Deus do céu, com Deus que fez a terra, com Deus, Criador de todas as coisas. E ele consegue ouvir a voz do seu Deus. Ele consegue discernir a voz do seu Deus e a voz do enganador. Porque o diabo, o adversário do crente, o inimigo do homem, ele tenta com palavras manipular, seduzir, atrair, e proposta em cima de proposta. Ele oferece ao homem as facilidades, os benefícios temporários. E o homem, como o animal irracional, ele cai na arapuca do diabo. Satanás ofertou a Jesus reino, poder, glória, riqueza, fama. Tudo isto me foi dado e eu dou a quem quero. Prostra diante dos meus pés e me adora. O Senhor Jesus Cristo disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. No profeta está escrito que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Só que o diabo, que é audacioso, o diabo, ele tenta com as mesmas coisas ao homem seduzir o sucesso em que muitos têm buscado por ele. Serão estes novos influenciadores, como eles surgiram na mídia. De repente, era um Zé Ninguém que morava no interior do país. De repente se tornou alguém conhecido. Você sabe quem é o Luva de Pedreiro? Um jovem que vivia em um lugar dos mais pobres do país, mas a mídia que tem poder de apresentar os novos artistas, as novas celebridades, os novos influenciadores, de repente se torna alguém conhecido. Está na mídia, fazendo sucesso. E o convite ao Evangelho que Deus tem comunicado ao homem durante a vida do homem na terra, e ao convite da salvação,
O homem faz pouca questão. O homem pouco presta assunto. Porque esse negócio de vida eterna está longe. Esse negócio de ir ao céu está demorando. Então, ele quer aproveitar. Ele quer curtir a vida. Ele quer estar por cima. Ele quer ser chamado de o cara. Ele quer ser o popstar do momento. A fama enaltece o ego do homem. O homem, ele gosta de bajulação. Em João capítulo 12 diz que os fariseus amavam a glória dos homens. O apóstolo Pedro diz que toda glória é como a erva que murcha e cai. Cedo passa como a pagrana. A Bíblia diz que a vida do homem é como um vapor. Você lembra de Michael Jackson, uma estrela do pop star, uma estrela do pop rock, que era conhecido mundialmente, venerado por todos aqueles que o adoravam, reconhecido? Elvis Presley, Maradona, Pelé, homens que estão em evidência, homens que estão em eminência, como Neymar, como Cristiano Ronaldo, como Messi. Os artistas que cada momento surge, e tem muita gente que segue, que adora estes homens, tributando a eles glória, honras, enquanto que a Bíblia diz: adorarás somente ao Senhor Deus, só a Deus servirás. Deus não divide a sua glória com outrem, nem dá o seu louvor às imagens de escultura. Em Mateus capítulo 6 diz que ninguém pode servir a dois senhores. Este homem que falou que comprou 5 juntas de bois, deu desculpa esfarrapada. Fala lá pro teu Senhor que me tenha por excusado. Não dá para ir. Tem muita coisa para você fazer. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quanto antes o homem servir Jesus, melhor é para o homem. Mas quanto mais o homem tarda em aceitar o convite de Jesus, pior é para o homem. Porque as enfermidades o assolam, as depressões o assolam, as guerras, as pelejas, a falta de mantimento, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de paz, a falta de comunhão e tantas mais coisas semelhantes a estas. A Bíblia diz: não ponha o sol sobre a tua ira, não ponha a tua esperança neste mundo, nos governos, nos políticos, nos líderes religiosos, nos artistas, nos cantores. Põe a tua esperança em Deus, na palavra de Deus, porque enquanto você vive, é sinônimo de que Deus te concede tempo, oportunidade para você abandonar o pecado, para você largar a idolatria, para você fugir da feitiçaria, para você fugir da fornicação, do pecado. Porque o que separa você de Deus é o pecado. Muitos estão presos no vício do cigarro, no vício da maconha, da cocaína,
da pedra, do crack, do lança-perfume, presos no videogame, presos na novela, presos no futebol, idolatrias e mais idolatrias, preso em uma religião, idolatria, presos no pecado. Mas se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você estarás livre. Porque o único que liberta o homem do pecado, Jesus Cristo, é o seu nome. O Papa não pode libertar o homem do pecado, não pode perdoar pecados. Mas Jesus Cristo tem poder, porque Ele é o Filho do homem. Assim como o Pai tem poder, deu também o Filho o poder de julgar, porque é o Filho do homem. A parábola dos convidados que não eram dignos. O apóstolo Paulo diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, que não são muitos os nobres que são chamados. Nelson Nedes, que já dorme no Senhor, mas que viveu uma vida no pecado, tivera muitas riquezas, gastou dinheiro com as mais caras drogas, com as prostitutas de luxo, viajou para tantos lugares, fez tanto sucesso. Uma pessoa rica como Nelson Nedes, na cidade de Ubá, a cidade onde ele nasceu, ao final da sua vida, ele ouviu falar do Evangelho. O Evangelho segundo Cristo Jesus não é o Evangelho dos papas, que é falso evangelho, dogmas, estátua, crucifixo, reza e mais coisas que esta religião engana o homem, chamada catolicismo romano. Ele se converteu, passou a louvar o nome de Jesus Cristo. Por onde ele foi, ele testemunhou de Jesus, não se envergonhou de onde Deus o havia tirado. Mas não são muitos os nobres que são chamados, não são muitos os poderosos. O apóstolo Tiago diz que Deus escolheu os pobres desta vida para serem ricos na fé. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as que não são, as fracas, as vis, as desprezíveis. Jesus Cristo disse que não veio para os justos, Ele veio para os pecadores, chamá-los ao arrependimento. A base do Evangelho é arrependimento, amor, salvação, conversão. Mas o homem quer Deus para o satisfazer. Ele vai para o bar e diz: Deus te acompanha. Ele vai para a biqueira e diz: Deus te acompanha. Ele vai lá para o motel e diz: Deus te acompanha. Vai lá roubar e ele diz: Deus te acompanha. Vai fumar maconha do diabo e o outro diz: Deus te acompanha. Ele mente, ele engana, ele rouba, ele trafica, ele bebe, ele fuma e depois diz: Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Qual é o Deus que você está dizendo? Porque ninguém pode falar de Jesus Cristo senão pelo Espírito de Jesus Cristo. Porque a mesma boca que bendiz a Deus, o homem usa para amaldiçoar os homens que são feitos à imagem de Deus, semelhança de Deus. Só Deus pode salvar, só Deus pode libertar. E Ele converte o linguajar do homem.
palavrões, palavras torpes, para um palavreado santo, um linguajar santo. Você nunca vai ver um cristão falar palavrão. Você vê evangélicos, volta e meia soltar um palavrão. Mas cristão você não vê, você não verá. Porque cristão, ele imita Cristo. Cristo não falava palavrão, como você vê estes ímpios falar. Cristo Jesus não falava gírias, quando você vê estes homens falando. Jesus Cristo falava a palavra do Pai, e a palavra do Pai é a verdade, que o mundo não quer aceitar, que o homem em trevas não quer aceitar, que o homem no pecado não quer aceitar. Não dá para ir. Então se não dá, então não tem problema, porque o mundo não gira em torno de você. Se você não quer ir para o céu, não tem problema, porque Deus não vai parar a terra por causa de você que não quer compromisso com Deus, que não quer comunhão com Deus, que não quer a salvação. A Bíblia diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Você quer ir para o céu? Negue-se a si mesmo, repudia o pecado. Não cai na onda do Zeca Pagodinho, que fala que não quer ir para o céu, porque no céu é só anjinho pelado, é a arpinha de anjo. Ele falou que quer ir para o inferno para tomar cerveja, para bater tambor, porque Zeca Pagodinho é um filho do diabo, satanista. Ele é pagodeiro, lá no Rio de Janeiro. Ele é venerado por muitos. Você gosta das canções do Zeca Pagodinho? Você gosta do diabo. Você gosta de ouvir funk? Você gosta de ouvir o diabo. Você gosta do rock? Você gosta de ouvir o diabo. Você gosta de sertanejo? Forró? Você gosta de ouvir o diabo. Você quer ir pro céu? Larga esta maconha, larga esta pinga, larga esta prostituta, esta amante, se converta a Jesus Cristo. Mas se você não quer ir pro céu como Zeca Pagodinho, fuma maconha, bebe cachaça, vai transar com várias, vai curtir a tua vida, como estes aqui que não quiseram ir para o banquete, que não quiseram ir para aquela festa. Deus não vai mudar o Evangelho, Deus não vai mudar a palavra. O Papa Francisco diz que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já está ultrapassada, precisa ser reformulada, precisa ser atualizada. Deus zela pela sua palavra. A Bíblia fala em Apocalipse que se alguém acrescentar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe acrescentará também as pragas. Se o Papa ousar mudar quaisquer texto da Bíblia, como eles já fizeram, porque do Catecismo Romano eles haviam tirado o versículo que diz em Êxodo, capítulo 20, não terás outros deuses de diante de mim, não farás para vós imagem de escultura. Eles arrancaram por um bom tempo o versículo que falava para não fazer estátua. Se o Evangelho não é Evangelho de homens, então ouça o conselho de Deus, examine a palavra. Nela você vai encontrar a vida eterna, a palavra de Deus. Rasga esse livro do Harry Potter, rasga esses livros apócrifos. Se dedique à leitura da palavra de Deus, se dedique em buscar o conhecimento de Jesus, porque se você desejar o episcopado, uma excelente obra você vai desejar. Mas se você não faz questão da sua própria salvação, então curte a tua vida no pecado. Mas depois que morrer não existe purgatório.
Você está sendo avisado. Reza Ave Maria, não vai livrar você, nem na hora da morte, nem depois da morte, do fogo do inferno. Nasceu católico, morreu católico, foi para os quintos dos infernos. Porque a Bíblia diz que se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode ir para o céu. É evangélico, mas não nasceu de novo. Não perdoa, não ama, não tem comunhão. É só mentindo, é só enganando. Na igreja é crente, mas na rua é ímpio. Na igreja dá glória a Deus, mas na rua ele grita gol. Ele diz vai Corinthians, ele diz vai Palmeiras. Ele está lá no meio dos escarnecedores, ele está lá no meio da gandaia, está lá nas boates, está lá nas biqueiras, está lá nas adegas, comprando vinho, comprando uísque para tomar no final do ano. Ele vai para fogueiras, nas festas juninas, tomar quentão, vai para o carnaval. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O terceiro falou: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. Esse aqui já foi direto. Não foi. Eu casei, agora eu preciso curtir a minha esposa. Lua de mel. Agora vai viajar. Pra onde ele vai, ele leva a mulher. A mulher tá fazendo tal coisa e ele tá lá vigiando a mulher. Colocou câmeras. Aonde ela vai, ele vai. É um amor que só. Mas quando o Evangelho oferece a ele que ele tem que amar menos a mulher, aí ele diz, assim não dá. Amar menos a minha mulher, meus filhos? Não. Eu tenho que amá-la. Porque se eu não amar, outro vai amar. A Bíblia diz que o homem tem que pagar à mulher a devida benevolência. Mas o amor do homem para com a mulher não deve ser maior do que o amor a Cristo. Porque aquele que amar mais a mulher ou o marido não é digno de mim. Pois será que o homem, depois que casa, ele não consegue orar mais? Ele não consegue ler a Bíblia? Ele não consegue andar na presença de Jesus? Quem é que não deixa quem fazer a vontade de Deus? Será que é o homem? Será que é a mulher? Porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. A mulher tem que ser submissa ao marido. Mas, em outro caso, se a mulher que você casou não quer ir para o céu, deixa ela ir para o inferno sozinha. Se o marido que você casou não quer compromisso com Jesus, tenha você. Se ele quer ir para o inferno, deixa ele ir sozinho. Porque essa desculpinha, meu marido não quer ir para a igreja, meu marido não quer mais orar, meu marido não quer mais pregar, então eu também não vou. Se ele não vai, eu não vou. Você está indo para o inferno, você e ele. A Bíblia diz que esse homem falou que não dava para ir. Está indo ele e a mulher para o inferno, porque desprezou o convite da salvação, desprezou o Evangelho, desprezou a palavra de Deus. Aí, na primeira briga que tem, separação, cada um pro lado, separou, tá livre. Aí vai casar com outra. O importante é a felicidade. Mas Deus reprova tal felicidade. Porque o que Deus uniu não separa o homem. Deus odeia o repúdio. Mas separou. Porque já estava desgastante o casamento.
É a desculpa que o diabo colocou no meio dos dois, para que ambos viessem a se separar. Não dá mais. Agora ele está livre. Agora ele cai na onda do funk mesmo. Vai na onda do sertanejo mesmo. Agora ele vai para academia malhar, ficar bombadão, saradão. Ela vai para academia saradona, ficar bombadona. Final de semana tá com as amigas. Final de semana tá com os amigos. Amigo da onça. Amiga da onça. Você tá indo pro inferno. Arrependa-se. Volta ao teu marido. Com o teu marido. Sirva a Jesus Cristo. Ande na presença de Deus. Porque essa desculpinha esfarrapada tá levando muitos casais pro inferno. A Bíblia diz que tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Isto é um dever de todo homem. Já que eles não quiseram ir, casou, não dava para ir. Foi curtir a vida com a mulher. Deus não proibiu nenhum dos três de fazer o que eles queriam. Mas tudo tem consequência. Aí, aquele servo foi instruído aí pelos valados, pelos caminhos, pelos bairros, pelas cidades, e convidar os pobres, aleijados, mancos e cegos. E ainda havia espaço para caber mais gente. Então ele falou: vai e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Foi o que Jesus mandou. Meu dever é pregar. O teu é crer. Se você não crer, você vai ser condenado. Porque Deus não vai te forçar a aceitar o evangelho. O forçar aqui não é obrigar, é insistir dia após dia, porque você tem tido de Deus oportunidade desde muitos tempos de estar ouvindo esta palavra. Deus está te forçando de uma maneira voluntária para você aceitar esta proposta de viver segundo a palavra de Deus, para que você vá ao céu. O caminho que leva o homem para a vida eterna é estreito. Renuncie à sua vida. Larga o pecado. Sai fora da macumba. Deixa o espiritismo. Sai fora dos búzios, dos orixás, dos guias. Quebra essas estátuas. Joga este videogame no lixo e começa a examinar a palavra de Deus. E você terás conhecimento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus está voltando e este é o convite para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os que têm os seus nomes escritos no livro da vida estão salvos em Cristo Jesus. Perseveraram até o fim. Foram fiéis a Jesus, a palavra de Deus. E se guardaram das contaminações, se guardaram de não viver mais no pecado,
mas tiveram o compromisso de viver uma vida em oração, em jejum, em consagração a Deus, consagrando a vida a Deus, vivendo na luz, andando nos caminhos da paz, da justiça, produzindo frutos de arrependimento. Abandonaram ao próprio viver para viver na fé no Filho de Deus, porque o presente século, repleto de dificuldades, aonde muitos se embaraçam com os negócios desta vida e caem nos laços, em ruínas e perdição. Mas os crentes em Jesus são guiados pelo Espírito Santo, andam na luz, são guiados por Deus. E a Bíblia diz que eles perseveram e perseverarão até o fim e serão salvos. Você que ouviu esta mensagem e quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, vem aqui para que eu ore pela sua vida e seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, e teus pecados serão perdoados, porque Jesus te perdoará. Você que se encontra desviado dos caminhos do Evangelho e nesta noite ouviu esta palavra e quer tornar aos caminhos de Jesus Cristo, venha e eu orarei pela tua vida. Mas se não houver ninguém, os céus e a terra me são testemunhas destas palavras. O sangue de vocês nas minhas mãos, eu estou limpo, porque Deus me pôs aqui para pregar a verdade. Que o Papa não prega para você, que o Edir Macedo não prega para você, porque eles só querem dinheiro. O R.I. Soares não prega para você, o Silas Malafaia não prega para você, mas Jesus, ele prega porque ele te ama, ele quer salvar sua alma do inferno. E o inferno não é na terra. É o lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga e o bicho nunca morrerá. Choro e pranto e ranger de dentes há no inferno. Quer escapar do inferno, escapa do inferno, escapa da ira, crendo em Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, praticando a sua palavra. Amém? Irmão, Deus abençoe, boa noite.